Capítulo 4. A boca do Leviatã. Na manhã seguinte, a cidade acordou sob um céu acinzentado e pesado. O vento soprava frio e os pescadores que ainda se atreviam a sair ao mar permaneceram em terra, murmurando orações antigas em línguas esquecidas. Os boatos já haviam se espalhado. O corpo de um homem fora encontrado no cais, morto com um tiro, sorrindo como quem tivesse visto a eternidade. Mallory, Hanley e Eleanor encontraram-se às 9 em ponto, diante do arco rochoso, conhecido como a Boca do Leviatã. Levavam consigo 2 policiais armados, lanternas, cordas e facões. O som das ondas se chocando contra as falésias era ensurdecedor. Ali, sob o olhar de gaivotas inquietas, o velho detetive encarava a entrada da caverna como se fosse a própria garganta do mundo. Segundo o diário, o santuário fica atrás da terceira câmara da gruta, explicou Eleanor, consultando o mapa rudimentar desenhado pelo padre Thorncroft. Há símbolos esculpidos nas paredes, avisando para não prosseguir. Então sabemos que estamos no caminho certo, murmurou Mallory, sacando do revólver. A entrada da gruta era estreita, mas o suficiente para passarem em fila. O cheiro era de sal, musgo e algo mais. Ferrugem e carne antiga. As lanternas projetavam sombras dançantes nas paredes úmidas, onde inscrições cobriam a rocha. Espirais, olhos, criaturas marinhas com rostos vagamente humanos. Que diabos é isso? Murmurou um dos policiais, tocando um símbolo esculpido com precisão, quase sobrenatural. Eles chamavam de aquele que dorme entre as correntes, respondeu Eleanor, traduzindo rapidamente a escrita arcaica. Um deus sem nome, um ser do fundo do mar que concede poder em troca de adoração e sangue. Eles passaram pela primeira câmara, onde o teto era tão baixo que precisaram se abaixar. A segunda câmara era mais ampla, circular, com um altar de pedra no centro e marcas de velas queimadas no chão. Foi ali que ouviram o primeiro som. Um canto, baixo, gutural, vindo das profundezas. Alguém mais ouviu isso? Perguntou Hanley, parando em seco. Todos assentiram. O som não parecia feito por uma única voz. Era como o sussurro de centenas de bocas submersas, entoando o mesmo lamento hipnótico. Mallory apertou os punhos, suando frio apesar do ar gélido. Ao entrarem na terceira câmara, pararam de imediato. O chão estava coberto por estátuas humanas, todas com expressões de terror e mãos estendidas. Mas ao se aproximarem, viram que não eram estátuas, eram corpos, banhados por uma crosta salgada, calcificada, como se tivessem sido petrificados pelo próprio mar. Eles foram fossilizados, sussurrou Eleanor, horrorizada. No fundo da sala, havia uma porta de pedra. Nela, um entalhe circular com um rebaixo exato no centro, do tamanho do pingente que Mallory retirara do corpo no cais. Sem hesitar, o detetive tirou a corrente do bolso e a encaixou no centro do selo. A pedra estremeceu. A porta rangeu e começou a se mover lentamente, revelando uma escadaria em espiral que descia, mergulhando na escuridão. Do fundo, o canto aumentava, mais claro agora, mais próximo. Mallory virou-se para os outros. Ninguém é obrigado a seguir daqui em diante. Eleanor respondeu antes que os outros. Se esse culto está tentando trazer algo para nosso mundo, não posso ficar fora. Eu vou. Hanley e os policiais assentiram, embora um deles tremesse visivelmente. Com as lanternas em punho, desceram as escadas, passo a passo, até o som se tornar quase insuportável. As paredes pulsavam com uma umidade viva e o ar cheirava a enxofre e sal antigo. Finalmente chegaram a um salão subterrâneo gigantesco, como uma catedral escavada pelo mar. No centro, havia um poço negro, cheio de água que não refletia nada. Ao redor, figuras encapuzadas entoavam cânticos em coro, segurando facas curvas e pedras esculpidas, com símbolos marinhos. Um dos encapuzados levantou o rosto, e Mallory gelou ao ver que não era um rosto humano. Era algo entre um peixe e um cadáver. Os olhos estavam fundos e sem cor. As brânquias abertas no pescoço respiravam lentamente. Eles não estão adorando, Eleanor disse, num fio de voz. Eles estão invocando.
O chão começou a tremer. O poço borbulhou. Algo enorme se agitava abaixo da superfície. E então, uma voz impossível encheu o salão, dentro das mentes de todos os presentes, falando em um idioma que ninguém aprendera. Mas todos entendiam. O sono terminou. O mar me chama. Capítulo 5. O despertar das profundezas. A caverna inteira vibrava como o estômago de uma besta faminta. A água do poço fervia, levantando uma névoa espessa e negra. As figuras encapuzadas caíram de joelhos, braços erguidos, entoando um cântico ensandecido enquanto o solo trepidava. Mallory se adiantou, arma em punho, mas os cultistas pareciam não vê-lo. Estavam em transe, totalmente entregues à criatura que despertava abaixo. E então, algo emergiu. Uma massa de carne escamosa e olhos sem número irrompeu das águas, erguendo-se no centro do salão. Tentáculos pingando salmoura envolveram as colunas de pedra. Uma boca imensa, ou várias, era impossível dizer, abriu-se em um rugido que não foi ouvido, mas sentido dentro dos ossos. Eleanor caiu de joelhos, sangue escorrendo de seu nariz. Hanley recuou, horrorizado. Um dos policiais disparou, em pânico. As balas atravessaram a criatura como se não passassem de vento. "Corra!" gritou Mallory. "Temos que selar a passagem." Mas antes que pudessem escapar, as figuras encapuzadas se ergueram em uníssono, agora mudadas. Seus corpos se alongavam, suas peles tornavam-se brilhantes e esverdeadas. Tinham dentes demais e olhos demais. Os cultistas eram apenas vasos, e agora estavam cheios. Um dos monstros avançou. Hanley o derrubou com um golpe de tocha. O cheiro de peixe podre e carne queimada invadiu o ar. Outro pulou sobre o policial mais jovem, arrancando-lhe o rosto com garras deformadas. O segundo policial disparou, gritando, mas foi agarrado por um tentáculo vindo do poço e arrastado para na escuridão líquida. Seus gritos afogados em segundos. Mallory segurou Eleanor pelos ombros. "Consegue andar?" Sim, eu... Ela se levantou com esforço, o rosto sujo de sangue e sal. "Precisamos encontrar o mecanismo. O selo precisa ser ativado de novo." Ela olhou em volta, procurando desesperadamente algo. E então viu uma escultura quebrada, com um entalhe idêntico ao da entrada da câmara. Mas ao lado havia outro nicho, menor, redondo, para um segundo amuleto. "O padre deve ter usado 2 pingentes", disse Eleanor. "Precisamos do outro." Hanley, lutando contra 2 cultistas transformados, gritou. "Eu o peguei no corpo do marinheiro no necrotério. Está comigo." Ele jogou a corrente para Mallory, mas no momento seguinte foi derrubado, caindo sob uma massa de dentes e garras. Mallory gritou por ele, mas era tarde demais. Hanley fora engolido pela loucura do culto que jurara combater. Sem hesitar, Mallory e Eleanor correram até o altar, encaixando os 2 pingentes nos nichos. Por um instante, nada aconteceu. Então, uma luz azulada pulsou do chão, e as paredes tremeram. O poço negro começou a se agitar com fúria. A criatura emitiu um rugido de dor. As colunas de pedra começaram a rachar. O teto desabava em fragmentos. "Está funcionando!" gritou Eleanor. "O selo está se ativando." Tentáculos se estenderam na direção deles, desesperados por impedir o fechamento. Mallory pegou a arma e disparou contra as colunas quebradas acima da criatura. Um desmoronamento caiu sobre a forma disforme, fazendo-a recuar para as águas. A luz crescia, e com ela o canto dos cultistas tornava-se um grito coletivo de agonia. O chão sob seus pés começou a ceder. "Vamos!" Mallory puxou Eleanor com força. Correram a escadaria acima, ofegantes, enquanto a caverna ruía atrás deles. Chegaram à terceira câmara no instante em que o chão rachava ao meio, engolindo os corpos petrificados. A segunda câmara explodiu em um jorro de vapor e ossos. A primeira estava tomada por fumaça. Quando finalmente emergiram da gruta, o céu os recebeu com vento e silêncio. A maré recuava. A tempestade passava. A boca do Leviatã colapsava atrás deles, selando para sempre a entrada do culto. Ou assim esperavam. Alguns dias depois, Blackpool retomava sua rotina lentamente.
O desaparecimento de 2 policiais e de Henley foi atribuído a um acidente em uma batida contra contrabandistas. Nenhuma menção ao culto, nenhum registro oficial. Eleanor voltou à biblioteca, mas jamais esqueceria o que viu. Mallory deixou a cidade na noite seguinte. Partiria para Londres, onde, dizia, havia outros símbolos semelhantes ao do pingente, outros relatos antigos, outras bocas famintas dormindo sobre o mundo. Na praia, em uma noite silenciosa, Eleanor caminhava sozinha. As ondas pareciam calmas, mas por um instante, ela jurou ouvir um sussurro vindo da espuma. Uma palavra esquecida, dita por vozes que vinham do fundo do mar. Ela parou, respirou fundo e seguiu caminhando sem olhar para trás, porque no fundo sabia a verdade. Nem tudo que afunda permanece morto. F.I.M.